Olá a todos, vamos para mais um vídeo de análise de balanço, dessa vez para a gente analisar o quarto trimestre de 2024 e também todo o ano de 2024 da Unifique, FIC 3, uma small cap de Santa Catarina, do setor de telecomunicações, que ao meu ver aqui parece ser uma boa oportunidade. Eu volto a reforçar que aqui no nosso canal a gente analisa bastante small cap e micro cap, porque é aí que está a grande oportunidade para o investidor pessoa física, tá? Analisar a empresa grande é óbvio que é importante também. É óbvio que é importante ter empresa maior, empresa grande na carteira, né? Não sou a favor de uma carteira totalmente recheada de small caps e micro caps, mas eu acho que um percentual ali da carteira vale a pena sim ter empresas menores. E é aqui onde a gente tem que realmente estudar mais tempo e dedicar mais tempo para encontrar as oportunidades. É aqui onde a gente realmente consegue ter a oportunidade de multiplicar o capital por algumas vezes, tá? Coisa que nas empresas maiores, mais maduras, é mais difícil, tá? Então, é realmente aqui que a gente tem uma oportunidade de ganhar dinheiro e também tirar o benefício da análise de contabilidade, valuation e todas essas ferramentas contábeis e financeiras que a gente acaba aprendendo, né? E é aqui que a gente consegue tirar proveito disso. Antes de a gente ir aqui para os resultados do quarto trimestre de 2024, vamos fazer só um resumo aqui de como está a situação financeira da Unifique, aqui no dia 14 de abril de 2025. Bom, a gente está falando aqui de uma small cap, né? Então a gente consegue ver aqui o valor de mercado da empresa na faixa de 1,3 bilhões de reais, então acima de 1 bilhão e abaixo de 10 bilhões é small cap, né? Enquadra como small cap. Ainda tem empresas menores, né? As micro caps, abaixo de 1 bilhão de valor de mercado, mas a gente está falando aqui de uma small cap bem pequena, tá? Quase uma micro cap. Tem uma empresa que está fora do radar e é por isso que a gente tem que olhar, estudar bastante aqui, porque é aqui que está a oportunidade, né? A gente está falando de uma ação de valor, né? Que a gente tem esses indicadores aqui baixos também, né? Preço-lucro na faixa de 7,4 vezes, abaixo de 10, né? PVPA aí perto de 1 uma vez, não tem nada de sobrevalorizado aqui, né? A gente está falando também de indicadores EV/EBITDA e EV/EBITDA baixos também, tá? Bem baixo, na verdade, EV/EBITDA de 2,8 vezes. E os indicadores de rentabilidade são ok. Não são nada de super rentáveis, mas estão em linha aí com a taxa de juros, né? Então acaba sendo um negócio que gera um certo resultado, né? De 14% aqui o ROIC, tá? Então é um negócio que tem assim indicador de rentabilidade ok e indicadores fundamentalistas bem depreciados, tá? Então é um case que já chama atenção de início, tá? Principalmente por ser uma empresa bastante pequena. Então vamos lá para os resultados da empresa. Aqui a gente tem o desempenho da receita, né, dividida por produtos, só para a gente ver como variou cada linha de serviço da empresa, tá? Lembrando, pessoal, vou deixar o link na descrição do WhatsApp para falar comigo. Quem tiver interesse de fazer uma mentoria personalizada, análise totalmente independente, analiso a carteira e também incluo a nossa carteira de fundos, os melhores fundos, e a carteira de ações, tá? Nesse pacote aí. Então, a nossa carteira de fundos aí tá dando 200% de CDI nos últimos 5 anos, tá? É um produto aí bem barato, tá? E eu garanto aí que é melhor do que muita research do mercado aí. Beleza? Quem tiver interesse, só me chamar aí no WhatsApp, na descrição. Tamo junto. A gente tem aqui internet como carro-chefe, internet banda larga, é o principal produto da empresa, a principal fonte de receita. Cresceu aí 1% de trimestre para trimestre, né? A gente está falando de trimestre para trimestre, então não é uma variação anual, tá? Na variação anual a gente pode vir aqui para ver quanto que foi de 2024 para 2023. Tivemos uma variação de 12%, tá? Um crescimento aí acima de 10%, crescimento ok. Então o principal negócio da empresa cresce a 2 dígitos anuais, tá? Mesmo que tenha um pouco de M&A aqui, tem um pouco de empresas que a Unifique comprou e que estão crescendo também, né? Mas tem boa parte desse crescimento aqui, ele é orgânico, é o próprio negócio da Unifique indo para outras cidades, pegando market share de outros players, né? Então, porque ela está oferecendo outros planos, outras condições ali para os clientes, então às vezes fica mais atrativo para um cliente trocar o plano de internet, porque vem um plano de celular junto, vem um plano de TV, então a Unifique consegue ganhar pouco de market share e crescer pouquinho a pouquinho, trimestre a trimestre. Por isso que eu vou mostrar depois no futuro aqui, que é uma empresa reloginho. Todo trimestre ela cresce um pouquinho, tá? E isso é aquelas empresas que são aquelas compounders, né? Elas vão compondo o resultado ao longo do tempo. Se a gente pegar a taxa de crescimento de 5 anos composta, vai ser na faixa de 20, 30% ao ano, tá? Então, esse negócio aqui que a gente quer, que cresce todo ano um pouquinho por pouquinho. Se a gente for aqui para as outras linhas de produto, né? Telefonia fixa já é algo meio obsoleto, né? Nem vamos olhar muito. Mas o interessante aqui é ver que a telefonia móvel cresceu 137%, de uma base pequena porque é um produto novo que foi lançado em 2024 mesmo.
Então a gente já vê que está começando a trazer receita já, 6 milhões de receita já de telefonia móvel. São algumas poucas cidades que a empresa está cobrindo ainda, tá? Que ela ganhou autorização recentemente. Mas a gente vê aqui que não tinha nada de receita em 2023 de telefonia móvel, tá? Então foi lançado em 2024, então já foram 10 milhões de receita já dessa nova linha de serviço que tende a crescer aí mais exponencialmente e tende a ser uma nova fonte aí que vai adicionar valor na empresa, tá? TV e mídia aqui cresceu um pouquinho também, 2% trimestre e 27% ano a ano, o que é bom, tá? Porque esse plano de TV entra com internet e é uma boa oferta agregada da empresa. E outros demais serviços aqui são muito pequenos e relevantes, né? Mas também crescendo, tá? Então a receita bruta total da empresa de trimestre para trimestre cresceu 2,7%, um crescimento ok, né? Trimestre para trimestre. E no anual, aí a receita cresceu de 1,1 bi 2023 para 1,27 bi 2024. Então, crescimento de 14,8%. Crescimento de 2 dígitos para uma empresa de telecom é muito bom, tá? E um crescimento nesse aqui para uma empresa que tem PL 7 também tá bem interessante, tá? Normalmente empresas que têm PL abaixo de 10, né, elas não têm muito crescimento, já estão no estado maduro ali, que ela vai crescer ali 4, 5% ao ano, né? Então, nesse caso aqui, que a empresa ainda consegue crescer bem, é interessante ver esses indicadores fundamentalistas bastante baixos, que mostram que a empresa está um pouco descontada. Aqui a gente tem o desempenho operacional, né, para entender de onde veio esse crescimento de receita que a gente acabou de ver. Então a gente vê aqui, né, tem alguns dados interessantes do negócio principal de internet da Unifique. O Home Space, né, que é onde passa a estrutura da empresa, de fiação e tal. Isso a empresa vai investindo em aumentando a cobertura, né? Mas não quer dizer que aquelas pessoas que ela está passando, aquelas casas que ela está passando são clientes. Então a gente tem que olhar mais aqui os gateways e portas, né, que ela vai construindo e os acessos. Então vamos olhar aqui acessos ao final do período. A gente vê aqui crescimento a gente vê que todo trimestre ela vai crescendo o número de acessos, né? Em casas, seja em casas e também em empresas. 2% de crescimento trimestral, tá? Muito bom. E aqui 10% de crescimento anual, de 2024 para 2023. Ela passou de 719 acessos, 719 mil acessos para 791 mil acessos, tá? Então, é um negócio que não depende tanto do preço, ela vai realmente crescendo porque ela vai adicionando novos clientes na base, tá? A gente vê aqui que ela está ainda só consolidada em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina, tá? Então é um negócio bem regional, que está crescendo ainda no estado de Santa Catarina, e quando atingir ali uma consolidação, eu acho que ela vai começar a explorar mais os outros estados, Rio Grande do Sul e Paraná, que a gente vê que ainda representam bem menos, né, do total aqui. Santa Catarina aí deve ser uns 80% do negócio, então tem outros estados para ela crescer, então tem muito espaço ainda, né, para a empresa ganhar market share, e se ela começar a crescer muito para Rio Grande do Sul e Paraná, ela vai começar a incomodar outros players maiores, né? A gente está falando aí dos grandes players de telecomunicações do Brasil, que talvez aí eu acho que pode até surgir uma oportunidade de fusões e aquisições, né? Uma talvez venda da empresa no futuro, não sei, mas existe essa possibilidade no futuro, eu acho, né? Se ela começar a incomodar uma grande, isso pode vir a acontecer, tá? Então por isso que eu acho que tem um certo upside aqui. A gente não está falando de um negócio que já está estabilizado, não tem mais para onde crescer. A gente está falando de um negócio que ainda tem para onde crescer. E se a gente está vendo essas taxas de 2 dígitos, né? Possivelmente vai continuar. Então a gente já viu receita, a gente já viu da onde veio essa receita, né? Então vamos para o resultado final, para avaliar o resultado final da Unifique aqui. Começa aqui desde da primeira linha, receita operacional a gente já viu que cresceu, né? Trimestre e anual também. E aí vamos para agora a linha do EBIT aqui, tá? Trimestre a trimestre teve uma redução do EBIT de 70 milhões para 63 milhões, uma redução pequena, muito porque a empresa investiu muito em vendas e despesas gerais e também com reparações de estrutura que foram danificadas pela enchente no Rio Grande do Sul também. Então teve algumas coisas aqui não recorrentes. Então a empresa divulga aqui o EBITDA recorrente, né? Que mostra as condições normais de negócio. A gente vê que aí sim cresceu de 121 milhões para 126 milhões, está considerando antes da depreciação e amortização também, né? Por isso que aumenta em relação ao EBIT, porque aqui do EBIT eles adicionam depreciação e amortização, né? Um negócio bem intenso em capital. Então vamos considerar o EBITDA como a medida aqui de geração de caixa, né? E aí na comparação anual também um crescimento de 16%, tá? Então a gente vê que
na geração de caixa e lucratividade a empresa está até vindo melhor do que na receita. Então significa que os processos internos ali, margem e tal, estão melhorando também. E se a gente olhar lucro líquido, né, a última linha aí que é a mais importante, um crescimento de 6,8% trimestre a trimestre, né, bastante forte, 46 milhões para 49 milhões, e o anual aí de 145 milhões para 174 milhões de lucro, tá? Então um crescimento de 20% ao ano de lucro nesse último período aí de 2024 para 2023, tá? E vale ressaltar também que esse trimestre aqui foi o trimestre mais forte dos últimos trimestres em investimento em CAPEX. A empresa investiu 137 milhões de reais em CAPEX, tá? Então, é de a gente esperar que a empresa possa vir querer trazer resultados nos próximos trimestres em cima desse CAPEX feito aqui, tá? Então, eu imagino que esse crescimento de lucro aqui não parou por aqui, né? Ele está crescendo 20% ao ano, mas a empresa espera que isso vá seguir crescendo, tá? Ao passo que a empresa vai expandindo regionalmente, como a gente viu ali. E aí nós temos aqui um quadro de evolução de resultado da Unifique nos últimos 5 anos. É o quadro que eu mais gosto de ver aqui da Unifique, porque ele dá uma visão global, né? Uma visão bem aí de longo prazo para a empresa. De 5 anos, a gente tem resultado desde 2019 aqui, né? Mesmo a empresa tendo aberto capital depois disso, ela abre alguns números aqui. A gente consegue ver como a empresa cresce até de um ritmo bem ok, assim, ano a ano, né? Então a gente vê que a receita saiu aqui de 163 milhões em 2019, crescendo ano a ano aqui, né? Saindo para 200 milhões, 400, 600, 800 e batendo 1 bilhão agora em 2024, tá? Receita anual, né? Líquida de vendas. Então, o exercício que eu fiz aqui, eu fui para uma calculadora de CAGR e coloquei aqui num período de 5 anos para ver qual é a taxa de crescimento composto. A gente vê que a taxa de crescimento composto anual da receita foi de 44% nos últimos 5 anos. Óbvio que tem um pouco de M&A aqui, a empresa comprou alguns outros players ali locais, né? Isso fez essa receita crescer mais rápido, né? Mas a empresa segue crescendo, né? Tem uma parte orgânica ali dentro e conta como resultado da empresa, né? Então é um crescimento bastante robusto. Ainda a gente vê que a gente está pegando uma empresa de múltiplos de Valo Invest, mas que até cresce um pouco, tá? Não é aquelas empresas de tecnologia que crescem a taxas aí de 50% a 100% ao ano, mas tem um certo crescimento aqui porque ela vai ganhando market share e expansão geográfica, né? O negócio não está num nível maduro ainda, né? O negócio ainda tem mais espaço para crescer. Se a gente pegar a linha de lucro líquido e fazer esse mesmo cálculo, né, de 36 aqui embaixo, de 36 milhões porque ela tem agora aqui na faixa de 174 milhões anual, né, também dá aí, eu fiz umas contas antes, dava uns 30 e poucos por cento ao ano, tá? Então também a gente vê aí, não é só receita, é lucratividade também. E outro número interessante da empresa, né, se a gente pegar esse lucro do último trimestre aqui, 49,5 milhões, né, e anualizar ele, multiplicar por 4, a gente pode fazer essa conta aqui. Então seriam 49,5 milhões vezes 4, né, para a gente considerar que seria um lucro anual. Se a empresa mantivesse o último resultado trimestral por mais 4 trimestres seguidos, né, seria um lucro aí próximo na faixa de 200 milhões de reais, tá? Então, se a gente fosse considerar que esse aqui é um negócio que cresce, ele deveria ter um preço-lucro aí na faixa de umas 10 vezes, tá? Se ele cresce aí o lucro o lucro e receita a 2 dígitos, daria para esperar que é um negócio, mesmo sendo de telecom, daria para esperar aí um preço-lucro de 10 vezes, sendo conservador, né? Então, se a gente multiplicar isso por 10, daria quase aí 1,9 bilhões de reais de valor de mercado, 2 bilhões arredondando de valor de mercado. A gente vem aqui no Fundamentos, vê que a empresa tem 1,3 de valor de mercado, então seria... hoje o valor de mercado teria um espaço aí até 2 bilhões para crescer, tá? Considerando um valor justo bem aproximado aqui, né? Fazendo um exercício bem aproximado aí. Então dá um upside aí de... Isso aqui dividido por 1.300, né? Dá um upside aí de 50%, tá? Não sei se ficou claro aí, fiz uma conta bem por cima, bem de padeiro aí. Mas basicamente eu peguei o último lucro trimestral da empresa, dado que é bem estável, tá? O último lucro trimestral, multipliquei por 4 e depois multipliquei por 10 vezes, que seria o preço-lucro, tá? Isso dá um valor aí na faixa de 2 bilhões de reais. A empresa hoje vale 1,3 bi, então logo tem um espaço aí de potencial
upside, né? Para quem investe em Valor Invest, né? E também entende essa dinâmica de valuation e preço, dá para ficar carregando essa empresa até um dia o mercado realmente pagar o valor justo. E a empresa também tem uma distribuição de dividendos bem ok. A gente vê aqui o dividend yield de 7,1%. Então tu vai ficar carregando esse ativo que tu sabe que vale menos, que está valendo menos do que o valor justo, ganhando 7% ao ano de dividendos. Interessante, e até o dividend yield está acima daquela regra de Décio Bazin de 6%, né? Então é isso, pessoal. Eu recomendo vocês analisarem aqui a divulgação de resultados da Unifique. Olhem nos últimos 5 anos como os resultados estão aumentando trimestre a trimestre. Eu recomendo olhar essa linha aqui de resultado líquido do exercício dos últimos 5 anos. Também olhar como a empresa tem crescido a presença e os acessos, né, de internet no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos. Crescimento aí composto ano a ano, tá? E lembro que não é uma recomendação de investimento, é apenas um caso que eu invisto aqui, tá? Que eu mostro no meu canal. E para quem tiver interesse em ver a nossa carteira de investimentos, eu vou deixar o link na descrição para nossa mentoria, tá? Então é só me chamar no WhatsApp ali, a gente tem a carteira de fundos, a carteira de ações, e quem fizer a mentoria ganha acesso às duas carteiras, tá? Além de uma análise da carteira e uma recomendação de investimentos para o teu perfil, uma análise de perfil, né, baseada na tua realidade. Beleza? Peço para quem está curtindo os vídeos, só dar um like, se inscrever. Tamo junto.